Queria, em nome do prefeito Duarte Nogueira, agradecer a presença de vocês nessa que é a 5ª audiência pública sobre o Plano Local de Habitação de Interesse Social, o PLIS, e também sobre o projeto de lei, claro, que aprova o PLIS. Já apresentamos no Conselho Municipal de Moradia, já apresentamos no Conselho Municipal de Urbanismo, e essa audiência aqui é para apresentar também o texto da lei, ouvir eventuais contribuições que tiverem e outras observações que vamos fazer aqui depois da apresentação do Heitor e da Débora. Esse plano, né, como todos sabem, para quem está vindo pela primeira vez, né, tem por objetivo, em função da atualização do diagnóstico da situação do déficit, atualizar uma estratégia de como lidar com esse desafio, de tal modo que, no período da sua vigência, que é sempre período de 10 anos, Ribeirão possa lidar melhor com esse desafio e viabilizar moradias e soluções de moradia para as pessoas que ainda estão inseridas nessa situação. Então, o Heitor vai fazer a primeira fase da apresentação, depois a Débora vai também fazer a sua abordagem, e aí vou fazer um comentário ao final da apresentação de ambos, e aí abriremos para a manifestação de cada um de vocês. Queria agradecer à Câmara Municipal por estar viabilizando a gravação dessas audiências públicas, importante para registro e para inserir nos anais históricos aí em relação a essas audiências públicas. Então, agradecendo mais uma vez, queria passar aqui para o Heitor. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Muitos estiveram em outras audiências, né? Acho que em relação ao plano não vai ter tantas novidades, a gente consolidou o que a gente conhecia de problemas, né? Mas aí a maior novidade da audiência hoje será o projeto de lei da habitação, da política de habitação. E agora também, em respeito aos demais que não tiveram nas outras audiências, eu vou fazer uma passagem rápida pelo plano, mostrando o que já foi mostrado nas outras, né, de forma rápida, mas que dê para entender a estrutura, né? Então, o plano ele é estruturado para fazer um conjunto de objetivos e metas, diretrizes e instrumentos para a política habitacional, para o setor habitacional como um todo, e esse conjunto de ferramentas e diagnóstico e objetivos foi colocado nesses capítulos aqui. Então, a gente tem um primeiro capítulo de caracterização da realidade do município e da região de Ribeirão Preto, o segundo capítulo com as necessidades habitacionais que devem ser enfrentadas pela política habitacional, o terceiro capítulo de condições normativas, ou seja, de legislação institucionais, né, que é a organização do município. O quarto capítulo de condições de financiamento, então, o que a gente tem aí no quadro de financiamento do governo federal, estadual, aqui do próprio município. E um quinto capítulo com os programas e estratégias para a intervenção frente a as necessidades habitacionais. E aí depois tem um anexo. O anexo explica a metodologia de estimativa de cálculo populacional. Tem o quadro de todos os assentamentos precários do município, com todos os aspectos que foram analisados para cada um. A metodologia do cálculo do déficit habitacional e também a relação de empreendimentos que atualmente estão em produção na cidade. Então, o primeiro capítulo, eu vou pular aqui muito rápido, ele faz um panorama da cidade, da característica da população, da economia. O segundo capítulo, de necessidades habitacionais, é algo que interessa muito, porque ele vai definir as quantidades e dimensões do déficit habitacional. Então, a gente tem, a princípio, dois grandes grupos, né, que são os grupos de atendimento dentro dos assentamentos precários e o atendimento que está espalhado na cidade. Então, a gente tem o déficit dentro dos assentamentos e fora. E aí, começando, então, pela caracterização dos assentamentos, a gente tem um crescimento muito grande nos últimos anos, já desde do PLIS de 2010 para cá, a gente praticamente dobrou a quantidade de habitações,
e hoje tem um número de 86 núcleos urbanos informais. Com essa distribuição, inclusive a gente produziu um mapa, né? O mapa está lá no site do plano, lá na Secretaria de Planejamento, e o mapa ele tem a indicação já de intervenção prevista que o plano indica para cada um. Então, os assentamentos são classificados por grau de consolidação e complexidade, né? Então, a gente tem uma classificação que vai do T1 até o T4, sendo que o T1 é um assentamento já urbanizado, que ainda requer algum tipo de consolidação. No caso, a gente tem só um T1, que é a Faiane, e ela só falta a regularização do parcelamento em cartório. E os outros demais precisam de ações de consolidação e integração urbana. Então, isso principalmente através da urbanização, mas também pela regularização fundiária. E aí os T2 e o T3 são classificados por nível de complexidade. Então, aqui a gente tem um reassentamento médio baixo, de 15%, e aqui um reassentamento médio um pouco maior, de 35%, porque são núcleos com graus de precariedade maior, né, de mais dimensões de precariedade. Os núcleos do tipo T4 são aqueles que a equipe considera que não são consolidáveis, por várias questões que são abordadas no texto, mas também no anexo que eu citei lá. E aqui a gente tem, então, a distribuição dos núcleos por tipologia e o total de domicílios dentro de cada tipologia, né? A gente tem aqui uma predominância nos T2 e T3, uma participação aqui importante no T4 também. E aqui é aquele mapa já distribuído por essas tipologias de intervenção. E aí, então, a partir desse diagnóstico dos núcleos, a gente tem, com aquela porcentagem média de reassentamento, a gente tem uma previsão aqui do quanto que deve ser produzido fora dos assentamentos, para reassentamento, então é fora dos assentamentos, né, que é o que a gente chama de déficit quantitativo. E o déficit qualitativo, né, ou seja, da inadequação das habitações, no caso dos assentamentos, é resolvido com urbanização. Então, a gente tem aqui uma coluna de produção e uma coluna de urbanização. Aí aqui a gente já passou para outra componente do déficit, que é o déficit fora dos assentamentos. Então, ele está espalhado na cidade. E aí aqui também a gente tem os dois tipos de déficit, o quantitativo e o qualitativo. O quantitativo ele vai nos dizer quantas unidades precisam ser produzidas. E aí isso se dá aqui na classificação, isso é uma metodologia que se usa no Brasil inteiro, né? Para você quantificar através dessas dimensões. Então, o ônus excessivo com aluguel, por exemplo, a existência de cortiços, domicílios improvisados. Já o déficit qualitativo, e aqui frisando ainda fora dos assentamentos, é a inadequação do domicílio para a vida da família. Então, por exemplo, a existência de banheiro, a ligação de água, que aqui, inclusive, na canalização de água, que é um componente predominante do déficit. E aí, com os totais, então, a gente tem a localização, né, dentro dos assentamentos, fora dos assentamentos, e o tipo de déficit. Então, quantitativo, que é a produção de novas unidades, e qualitativo, que é a consolidação, né, ou melhoria das condições de habitabilidade. E aqui a soma, então, dos totais, né? Então, dentro dos assentamentos, a gente tem 9.700, e fora, 20.000 soluções habitacionais, né? Então, e aí, somando, a gente tem isso aqui. Então, claro, nem tudo disso é produção de habitação. E, principalmente, nem tudo disso se refere aos núcleos informais. Então, a gente, às vezes, na cidade, tem uma percepção de que os núcleos são uma parte grande do problema, mas a gente tem tudo isso que está fora e que precisa ser resolvido também. E aí, aqui é uma priorização que a política deve tomar, né? Isso foi uma proposta da consultoria, foi acolhida pela Secretaria, que seria priorizar tudo que é de dentro dos assentamentos, então, a produção e a consolidação, e fora dos assentamentos, priorizar a produção, e aí não ter como prioridade a melhoria de habitabilidade das casas fora dos assentamentos, porque isso é um problema difuso e de várias naturezas. O que a gente vai colocar na revisão é que o déficit qualitativo fora dos assentamentos poderá ser resolvido por programas específicos. Então, um dos exemplos é aqui a rede de abastecimento de canalização de água, né?
Isso é um problema que, se o DAEP atuar, ele pode ter uma participação importante e, às vezes, até validar esses dados, né? Pode ser que não seja mesmo essa quantidade de famílias, a gente precisa da companhia para verificar se esse déficit existe mesmo. Mas a ideia assim, é não colocar ele como uma política prioritária da habitação frente aos outros desafios, mas que isso também vai ter atuação de maneira mais pontual. E aí, passando aqui para as condições normativas, né, a gente tem as leis atuais, isso eu não vou detalhar, né, a gente tem a lei de HIS, que foi feita no final do ano passado, teve o próprio plano diretor, a lei de regularização fundiária, os decretos de regularização fundiária, isso tudo é descrito aqui. Também as ações que foram feitas nesse período, né, de 2010 para cá, e a estrutura administrativa atual. Aí, já nas condições de financiamento, assim, a gente tem aquele cenário, né, que no governo federal o principal programa é o Minha Casa Minha Vida, que está aqui embaixo, mas a gente também tem outros programas ativos, e aí, principalmente, assim, com recursos do Fundo Nacional de Habitação e do FGTS. Dentro aqui dos programas federais, uma das grandes expectativas é o Promoradia, que pode custear tanto ações de produção quanto de urbanização, com recursos do FGTS, só que ele é um recurso oneroso, então a prefeitura precisa pagar um financiamento. No âmbito do governo do Estado, a gente tem agora esse programa Nossa Casa, que eles têm 3 modalidades, então tem uma produção direta pela CDHU, tem uma modalidade de apoio, que a CDHU aporta R$40 mil para complementação de outros programas, então, para viabilizar soluções habitacionais que, porventura, estejam, né, com essa restrição de valor. Né? E o Nossa Casa Preço Social, que é feito através de parcerias, tanto com prefeitura quanto com iniciativa privada, também para produção, com um valor de até R$120 mil por unidade. No governo municipal, a gente tem uma restrição grande, tem, através da lei de HIS, a concessão de incentivos fiscais urbanísticos. Os incentivos urbanísticos são os padrões diferenciados de lote reduzido, vias reduzidas para favorecer a produção de HIS. E aí a gente tem um instrumento importante, que é o Fundurb, o Fundo de Desenvolvimento Urbano, que vai ter recursos da outorga onerosa, alteração de uso, também contrapartidas de empreendimentos. E esse fundo foi regulamentado, e uma das principais aplicações que são mencionadas lá é a habitação. E aí, já partindo para as estratégias de intervenção nesse déficit, a gente tem as três linhas programáticas aqui, uma é de integração urbana dos assentamentos, a outra de provisão habitacional, ou seja, produção de unidades, e uma terceira de ações de melhoria da administração, de desenvolvimento institucional. E aí, dentro de cada linha programática, a gente tem os programas e as modalidades. Então, na integração urbana de assentamentos, a gente tem a regularização fundiária e a urbanização de assentamentos. Esses são 2 programas separados, porque a regularização ela atua mais ou menos de forma igual para todos, mas já a urbanização ela tem modalidades diferentes. Então, que a gente tem aqui por nível de complexidade. Tem desde de um nível muito simples, que é o melhorias urbanas, até uma urbanização mais complexa, que as obras são interdependentes, que é integrada. Então, aqui vai a facilidade e também o custo vai variar aqui nessas 4 modalidades. Na produção habitacional, a gente tem a produção de unidades e o programa de lotes urbanizados. Então, o programa de lote urbanizado, a ideia é que a prefeitura, ou o empreendedor disponibilize lotes com infraestrutura para que a família faça a construção, com assistência técnica, fornecimento de projetos. Já no programa de produção habitacional, o produto são unidades. Então, aí teria as modalidades. As 2 principais, que é a unidade pronta, então é o que a gente está mais acostumado hoje em dia, que são os apartamentos, as casas prontas, completas. E a unidade evolutiva, que é constituída por um módulo inicial básico e que pode ser ampliado depois. E aí, na unidade evolutiva, a gente teria 2 tipos de unidade, que seria uma construída, entregue pronta para a família, isso no módulo inicial, e uma outra unidade que a família mesma
é responsável pela construção através de algum auxílio de material, assistência técnica. E aí isso aqui é um resumo de qual seria mais ou menos a distribuição dos programas dentro de cada tipologia dos assentamentos. Então, se a gente tinha 15% de reassentamento aqui no tipologia 2, quer dizer que você vai precisar de 15% de produção de unidades. E aí a proposta do plano é que a produção de unidades para essa faixa de renda, né, de até um salário mínimo e meio, e 3 também, seja priorizada através de unidades evolutivas. Ela tem um custo bem menor do que a unidade pronta e, ao mesmo tempo, ela é mais flexível para atender às necessidades das famílias, né? Então, a proposta é uma proporção de 40% de unidades prontas e 60% evolutivas. E aqui se mantém para todas as tipologias de assentamento. Aí, aqui, já falando do déficit fora dos assentamentos, né, então, a produção de unidades para fora, a gente tem essa distribuição de faixas de renda. Então, a gente tem uma grande maioria aqui, até 3 salários mínimos, mas uma distribuição igual, de 0 a 1,5 e de 1,5 a 3. E aí, para essas duas faixas de renda, a proposta, então, é ter uma divisão meio que por igual, né? Metade unidade pronta, metade lote urbanizado, ou unidade evolutiva. E aqui, acima de 3 salários mínimos, que já é uma habitação que está mais inserida no mercado, através, por exemplo, do faixa 2, né? Seria uma priorização de 100% de unidades prontas, sem essa modalidade de lote urbanizado ou casa evolutiva. E aí, depois, a gente tem quadro, então, com todas as programas e modalidades, e aqui, por tipologia de assentamento. Então, aqui à esquerda é a produção dentro dos assentamentos, e à direita a produção fora dos assentamentos, e aqui um total para cada modalidade de quantas soluções habitacionais a gente teria. Então, por exemplo, aqui a gente está chamando de solução habitacional, né, que na regularização fundiária você dá uma solução administrativa, digamos assim, você passa a posse da terra para as famílias, então é uma solução, né. Já aqui é uma produção mesmo de unidades. E aí a gente tem, então, das diferentes programas e modalidades, o total de 25 mil soluções, distribuídas aí, né, aí de acordo com essas colunas e linhas. E aí, só, né, frisando, aqui em cima, então, é o déficit qualitativo, e aqui embaixo, quantitativo. Então, é qualitativo porque diz respeito à consolidação dos núcleos, e aqui a produção, que é quantitativa. Aí, para cada tipo de intervenção, né, de modalidade, o plano faz uma previsão de custos unitários. Então, a ideia é que você multiplica esse valor pela quantidade de soluções para cada modalidade. Então, para a regularização fundiária, a gente tem os custos administrativos e mais o terreno que estaria sendo passado para as famílias. E aí a gente tem aqui a memória de cálculo, então é um terreno de 60 metros quadrados, e aí a gente vai justificando cada um desses valores. Como eu falei, na urbanização, o custo vai crescendo de acordo com a complexidade do assentamento, né? E da mesma coisa aqui nas unidades habitacionais. Então, a unidade da classe RIS1, a gente adotou os valores do Minha Casa Minha Vida, né? Começa com um valor máximo de venda de 95 mil, e na classe RIS3 já vai para 230. E nas unidades evolutivas, a gente tem o custo da construção e o custo do terreno. E a mesma coisa no lote urbanizado, tem o custo de infraestrutura e o custo de terreno. O plano, para equacionar isso, ele pega tudo que foi identificado como déficit e subtrai o que já foi identificado como solução em andamento, né? Então, a gente tem, na verdade, assim, daquelas 25 mil, tem 19 mil para resolver nesses próximos 10 anos. Que é isso aqui. Então, a gente tem, de novo, programas e modalidades, quantidades, aqui dentro dos assentamentos, fora. Total de soluções necessárias por programa, então aí soma essas duas colunas. Então, isso é o que tem que resolver. Aqui é o que já está resolvido ou que está em produção. E aí subtrai o quanto falta para fazer. Então, aqui na classe RIS1, 2 e 3, a gente já tem uma produção até excedente, então aqui não seria necessário investimento. Mas na faixa 1, a gente tem aqui uma ordem de 4.800 unidades. Então, naquele valor de 90 mil,
dá 482 milhões. E aí, para cada modalidade, então, é feita essa soma, e aí, aqui, de cima para baixo, são os totais, aí você chega no total de toda a política habitacional, então, que aqui a gente está definido como para todas as famílias até 6 salários mínimos. Nesses próximos 10 anos, a gente precisaria equacionar, né, cerca de 980 milhões de reais. Aí, isso aqui está na lei, uma comparação das classes de HIS que a lei municipal coloca, em comparação com o programa Minha Casa Minha Vida, que é a maior referência, que é conhecida por todo mundo, mas tem alguns desalinhamentos aqui. Então, quando a gente fala classe RIS2, né, ela corresponde à faixa 1,5 e faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. E a gente também tem frisado bastante, né, que a reserva obrigatória para a produção de HIS em ZEIS, que são as áreas, ZEIS 1, que são as áreas marcadas como vazios, né, a gente tem recebido muitos questionamentos se isso não seria excessivo, né, e, na verdade, a gente, na projeção que a gente tem, seria uma projeção otimista de utilização de todos esses vazios em 20 anos. Então, num período de 10 anos, a gente teria metade disso disponível, né? E como que a lei coloca? Primeiro, a reserva de área de 10% é sobre a área de lotes de uma gleba, né? Então, se a gente tem 52 milhões de metros quadrados, um aproveitamento médio dessas áreas é na ordem de 45%. Então, desses 52 milhões, o que vai virar lote mesmo são esses 23. Então, disso, a gente está pegando o horizonte de 10 anos. Então, se a gente prevê que isso tudo vai ser construído em 20 anos, a gente vai pegar metade disso. Então, a gente está com 11 milhões. E a lei ela obriga a reserva de 10% disso apenas. Então, a gente já cai para 1.180.000. E desses 1.180.000, a gente tem um coeficiente de aproveitamento mínimo só de 65%. Não é exigido todos, né, todos esse 1.180.000. Então, 65% disso é 760.000 metros quadrados. E aí a lei de HIS ela também divide. Nem tudo isso é para a classe RIS1, que é até um salário mínimo e meio. Apenas 10% disso é RIS1. Então, a gente teria aqui, com essa produção, que é até um cenário otimista, cerca de 1.300 unidades sendo produzidas através dessa lei, dessas reservas obrigatórias. Então, claro que essa crítica de que é excessivo, ela não corresponde aos nossos dados, né? Porque se a gente tem uma necessidade de produção de 4.300 unidades na faixa 1, e a lei de HIS, com a ZEIS 1, tem uma expectativa de produção de 1.300, a gente ainda está 3.000 unidades para trás, né? E aí, enfim, pegando aqueles custos unitários e jogando pelas quantidades para cada modalidade, a gente tem o custo total, estava lá naquela tabela, e aí a gente tem que dividir pelas fontes de recursos disponíveis. Então, o que a gente tem disponível? O Fundurb e Finmorar, então, os fundos municipais aqui. A gente tem as terras públicas, que aí entram naquela composição de custo, quando eu mostrei lá o custo da terra, né? Então, nas regularizações fundiárias e nos lotes urbanizados e unidades evolutivas, a ideia é que o município forneça as áreas. Só que isso não deixa de ser um custo, um patrimônio que está sendo transferido para as famílias, mesmo que isso seja, né, feito de graça, né? Além disso, né, a gente tem o Estado, então, através, principalmente, desse programa Nossa Casa, a OGU, Minha Casa Minha Vida, o FGTS, financiamento, que aí seria o Promoradia, os custos das próprias concessionárias. Então, a expectativa hoje é que o DAEP faça a maioria das ligações nas urbanizações, então, principalmente aqui nas melhorias urbanas, e também a CPFL participe fazendo as ligações, até porque é o interesse deles para diminuir perdas, regularizar a rede, né? E aqui na coluna de empreendedores privados, a gente tem, então, uma previsão na produção de classe RIS1, e aí tanto através da obrigação da ZEIS 1, mas também de iniciativas individuais, espontâneas, como é o que tem sido feito nos últimos 10 anos. E também aqui os privados, aqui também na unidade evolutiva e lote urbanizado.
E a gente, somando todas essas fontes, isso aqui tem uma proposta, né, não é aleatório. Então, a gente, de acordo com o cenário que tanto a consultoria quanto o município avaliou, é o que parece ser possível de arrecadar com cada uma dessas fontes. E aí a gente tem esses totais de participação dentro dos 100% da política, né? Então, por exemplo, que a gente estava falando de terras públicas, né? A gente tem uma participação de 20% desse total, né? Então, tudo bem, isso aqui não é um aporte que você tem que viabilizar em dinheiro, mas também a gente não pode considerar que os 980 milhões você consegue só em dinheiro, né? E aí, por fim, o plano indica um planejamento de execução dessa política, então, em 3 períodos, né? Lembrando que a gente tem o horizonte de 10 anos, sendo que o primeiro período a gente já está quase terminando, então é 2020 e 2021, e depois os outros 2 períodos são de 4 anos, que correspondem aos PPAs, né? Aos planos plurianuais. E aí a proposta, até como a política está se reorganizando, começar com uma meta menor, de 5%, depois aumentar para 45% e depois 50%, para completar essas soluções em 10 anos. Aí isso aqui também tinha sido questionado pelo Conselho de Moradia, isso aqui eu mostrei, que foi assim, né? Nesse diagnóstico dos assentamentos, a gente teve núcleos que foram feitas visitas, contagem de famílias e de pessoas, e isso foi na ordem, acho que, de 20 núcleos. A Coab participou, a SEMAS fez contagem, e aí, com a Secretaria de Planejamento fazendo 20 núcleos, a Coab e a SEMAS, a gente chegou a mais ou menos 40. Então, o resto, a outra metade, foi feita através de uma estimativa desenvolvida por pesquisadores lá da UFABC, para um contrato com a CDHU da Baixada Santista, do Grande ABC, que eles chamaram de cota bruta por domicílio. Então, é um método comparativo. Eles pegam a densidade populacional que a gente levantou em cadastro, em diagnósticos, e utilizam essas densidades de maneira comparativa para os outros núcleos que não foram visitados. Mas não é um valor único para todos os núcleos, né? Esse valor vai variando para considerar as diferentes características. Então, um núcleo onde as casas são maiores, né, onde a densidade é maior, então o espaço das casas, sejam elas maiores ou menores, o espaço seja menor, isso vai variar então a quantidade de pessoas e unidades daquele núcleo, né? Verticalização, então são considerados vários aspectos. Eu vou passar rápido, isso aqui foi uma explicação que o Conselho pediu, aí tem a tabela mostrando qual que foi o índice adotado para cada caso. E nos anexos, então, é que vai ter todos esses detalhamentos que geralmente as pessoas questionam para a gente. Então, acho que é isso. A minha parte acabou por aqui. A Débora agora vai apresentar o projeto de lei que vai recepcionar esse plano e também que vai inserir outras coisas da política de adaptação. E aí, ao final, a gente abre para as participações, para a gente ouvir as questões e registrar as participações. Eu passo, pode deixar. Deixa eu só ver. Esse aqui é o... Então, boa noite. Meu nome é Débora, sou arquiteta urbanista, agora estou no núcleo de habitação, junto com o Heitor, com o Fábio. Eu vou apresentar hoje para vocês, então, o projeto de lei complementar de Ribeirão que institui a política municipal de habitação. Então, tentei resumir aqui de uma forma que fique bastante claro o que essa lei está trazendo, né? Então, esse projeto de lei, ele vai, né, como eu já falei, instituir essa política municipal de habitação no município de Ribeirão Preto e também vai aprovar o PLIS, ou recepcionar o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que foi o que o Heitor acabou de apresentar. Bom, então, como que a lei ela está organizada, né? Ela tem objetivos gerais, objetivos específicos. Depois, ela vai trazer os requisitos para a inscrição no cadastro habitacional, a prioridade para a seleção nesse cadastro, as receitas para a implementação da política municipal de habitação e, por fim, vai trazer as competências e a constituição do Conselho Municipal.
Então, a apresentação está organizada de tal maneira que a gente percorre aqui. Então, a gente pode dizer que a política municipal de habitação em Ribeirão ela está sobre 3 pontos principais. Propiciar a oferta de condição de moradia digna, né? Também aqui, né, regularização fundiária e urbanística dos núcleos urbanos informais, ocupados pela população de baixa renda. E o terceiro item, que seria a melhoria das unidades residenciais. Então, esses seriam os 3 objetivos principais da Política Municipal de Habitação de Ribeirão Preto. Bom, saiu aqui. Essa setinha aqui é o seguinte: a Política Municipal de Habitação, assim como os programas de habitação, então, serão executados pela Secretaria de Planejamento e Gestão Pública. Então, fica sob competência, né, da Secretaria de Planejamento e Gestão Pública a gestão, então, e a execução da Política Municipal de Habitação e também dos programas. Bom, e aí a gente tem alguns objetivos específicos dessa política, que eu vou ler para vocês, porque eles são a importância, né, dessa lei. Então, em primeiro lugar, né, apoiar a regularização fundiária de interesse social dos núcleos informais que estão inseridos no Programa de Regularização Fundiária, que é o Decreto 360. Também, né, priorizar a remoção das unidades que estão localizadas em área de risco, preservação ambiental ou que interfiram na implantação de obras públicas. Quarto item seria coordenar e organizar as contrapartidas de empreendimentos que provocam impactos urbanos. E, por fim, identificar as áreas públicas e privadas e comunidades, elaborando respectivos projetos e planos de urbanização. Bom, aí mudando já para a parte do cadastro da demanda habitacional, seriam esses os pontos, né, que o interessado tem como possibilidade para entrar no cadastro. Residir em condições que caracterize sua necessidade habitacional. A renda, né, familiar mensal não poderá ser superior a 6 salários mínimos. Ser maior de 18 anos de idade ou emancipado. Residir ou trabalhar no município, não ser proprietário ou ter cônjuge ou companheiro, né, que seja promitente comprador, usufruário de imóvel, ou seja, onde seja permitido o uso residencial. Não pode ser, então, proprietário de outro imóvel. E também não pode ter sido beneficiado por outro programa habitacional. Bom, então, considerando aqueles pontos para entrar no cadastro, existem as prioridades. Então, alguns pontos levam algumas famílias a terem prioridades. As questões colocadas aqui seriam, né, residir em condições que caracterize... eu copiei, está errado, então. Não, esse slide aqui eu copiei errado, me desculpem. Obrigada. Então, seria... Gente, me desculpe pela cópia do slide, eu vou ler aqui. Com maior número de filhos ou dependentes menores de 18 anos, que residam em moradia de risco e em locais de remoção, determinado pela Justiça, chefiadas por mulheres e compostas por pessoas com deficientes e de mais idade. Então, seriam esses os itens que teriam, então, colocariam prioridade às famílias no cadastro. Bom, e aí, falando agora sobre as competências do Conselho, porque a ideia é que essa lei, então, ela vai trazer as competências do Conselho Municipal, que vai passar a se chamar Conselho Municipal de Habitação. Se a gente comparar essa lei, essa proposta, né, de lei, à lei que existe, o item que vai mudar é esse que está em vermelho, que está em destaque.
Então, vou ler para vocês esse que está em destaque, né? Acompanhar como competência do Conselho Municipal. Acompanhar, por meio das audiências públicas, a elaboração dos planos plurianuais e das leis orçamentárias anuais, nas 3 esferas de governo, e apoiar medidas para inserir dotações para cumprimento das metas do PLIS. Então, essa competência seria a que entrou de novidade em relação à lei que regulamenta atualmente o Conselho Municipal de Moradia. Os outros itens, eles estão iguais à lei. Então, acho que não é o caso de ler todos. Bom, e aí a gente chega aqui no final, que é o seguinte. Aqui a gente tem uma proposta de composição do Conselho. Do lado esquerdo, a gente tem a composição atual do Conselho pela lei complementar que já constitui, né? Que é a 2351, de 2009. Do lado direito, a gente tem a proposta do projeto de lei complementar, que é esse que eu estou apresentando para vocês. Então, só para vocês entenderem, do lado esquerdo, o que está em vermelho é o que mudou. Então, do lado direito, o que está em negrito é o que mudou, é o que adicionou. Então, a gente teria uma mudança em relação a essa composição do Conselho. Então, aqui, as principais mudanças, né? O presidente do Conselho era o presidente da Coab, então passa a ser o secretário de Planejamento e Gestão Pública. A gente tinha 2 integrantes, 2 representantes da Coab. Aqui passou para um representante da Coab. A gente teria 2 representantes, né, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, e aqui passou a ser 1. Então, as diferenças também é que sairia, né, a Secretaria Municipal da Fazenda, de Obras Públicas e Administração, e entraria a Secretaria do Meio Ambiente e de Infraestrutura. Desculpa, sai a fiscalização e continua a Fazenda. E acrescento da ERP. Essa linha pontilhada seria, daqui para baixo, seria, então, das entidades da população, né, representadas pela população. Então, continua os 3 representantes dos movimentos por moradia e 3 representantes das associações de bairro. A diferença ficou aqui, né? As entidades religiosas, a entidade sindical de trabalhadores, a entidade sindical patronal e a entidade acadêmica. Não, o que está em vermelho é o que já é agora e está com uma proposta de sair. A acadêmica mantém como uma pessoa da universidade local. Então, aqui manteve. As entidades religiosas e sindicais, não. Tá certo. Bom, a lei é concisa, acho que tem. Então, a minuta, né, do projeto de lei é conciso, pode ser acessado da seguinte maneira: no site da prefeitura, que vocês já conhecem, né, que é esse endereço que está aqui. É só vocês clicarem na tela, né, no botão do PLIS, que vai estar lá já está disponível para leitura, consulta e também considerações. Minuta de projeto de lei que institui no município de Ribeirão a política municipal de habitação. Então, esse é o caminho. E aqui tem o link para o projeto da minuta de lei e o e-mail para contribuições, e também que podem ser feitas agora, né? Agora, o secretário vai falar. Tá, obrigada. Olha, eu só queria adicionar, em relação à lei. Primeiro,
Em relação ao Conselho, o que fizemos foi reduzir a participação do governo, tinha 11 representantes, reduzimos para 9 representantes. Aí, na proporção, aliás, acho que era isso? 11 para... Não, era 12 para 9. Reduziu 3. Aí teve que reduzir 3 da sociedade para manter a paridade. Por isso, o indicado, a sugestão aqui de reduzir aqueles 3 segmentos, que são 3 segmentos que não costumam comparecer às reuniões. Do mesma forma do governo, nós retiramos do governo áreas que não são essenciais para a área de habitação e, ao contrário, pusemos outros, como o DAERP, Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, que são importantes para a área de habitação. Reduzimos o número de planejamento, tinha 2 representantes, deixamos um só. A presidência do Conselho, na verdade, nós estamos colocando o que está já no plano diretor e na lei de habitação. Já não é mais a Coab que preside o Conselho, já é a Secretaria de Planejamento. Tá? Então, se trata disso. Uma outra questão também que a proposta é adicionar, é também que o Conselho de Moradia acompanhe a gestão do Fundurb, porque o Fundurb vai ser uma fonte importante de recursos também para a área de habitação. O FIMorar, sim, já tem a lei, e nós estamos mantendo a competência do Conselho para fazer a gestão do fundo, do FIMorar. Mas acompanhar o Fundurb, nós entendemos que é importante o Conselho estar verificando as alocações dos recursos, tudo mais. Então, a nossa proposta é acrescentar. Um outro aspecto também que a gente propõe, não está na versão, eu estou dizendo aqui porque não está na versão que está publicado, é em relação a 3 quesitos de dispositivos que estão na lei de HIS, que, na nossa avaliação, devem ser aprimorados. O primeiro, em relação à forma como está disposto quanto a desdobro de lotes para habitação de interesse social. Na forma como constou na lei atual de HIS, revogou uma lei anterior e, portanto, impediu uma quantidade enorme de desdobros que antes era permitido para a lei de habitação de interesse social e por um detalhe do texto da lei, essas outras possibilidades foram excluídas. Então, a nossa proposta é ajustar para que essas outras possibilidades de desdobro para habitação de interesse social possam ser mantidas. Tá? Um outro ponto é em relação também à definição de área útil, né, qual a área útil máxima de uma unidade habitacional para CHIS em relação à área privativa. A avaliação é que, se constar a área privativa, é mais favorável para a lei de habitação de interesse social. Então, esse é um outro detalhe que nos foi alertado e achamos que pode ser pertinente. Um outro item também é quanto ao tamanho máximo de área para produzir habitação de interesse social, HIS, de lote urbanizado e unidade evolutiva. Na lei de HIS, diz que o lote não pode ter mais do que 1.500 metros quadrados. Significa que, se arrumarmos um lote de 1.600 metros, não pode, ou você vai ter que fazer desdobramento. E depois, 1.500 metros, relativamente ao tamanho do déficit, do desafio que temos, é uma área pequena. Achamos que essa limitação pode prejudicar a oportunidade de viabilizar empreendimentos, de modo que estamos propondo alterar, pedir para a equipe estudar, e estamos abertos à sugestão, qual o tamanho que é mais adequado, tem que ter um limitador para não ter mega empreendimentos de baixíssima renda. O que eu comentei é que o próprio plano diretor hoje já dá diretrizes que impedem mega empreendimentos de uma única faixa de renda. O plano diretor é muito claro. O que eu costumo comentar é que o empreendimento da Pacaembu, que é um bom empreendimento, viabilizou moradia para muita gente, mas é tudo para uma mesma faixa de renda. Se fosse feito no atual plano diretor, não aconteceria daquela forma. Teria que acontecer com um mix de renda diferente do que está ali. Mas, de qualquer modo, entendemos, concordamos que o tamanho, a limitação a 1.500 metros é uma limitação exagerada que pode ser
ajustado. Uma outra também, a quantidade de unidades habitacionais de HIS, unidade evolutiva ou lotes, quando é composto num empreendimento, está limitado a 20% de unidades. Então, se você vai fazer um empreendimento HIS para baixíssima renda, você precisa ter escala. Não estou falando de mega empreendimentos. Mas, se você vai fazer um empreendimento com 200 unidades, no máximo 20, tá? Aliás, 40 é 20%, 40 pode ser para baixíssima renda. Também é uma limitação que prejudica. Então, a nossa proposta é ajustar esse dispositivo na lei de HIS, de tal modo que favoreça a produção de HIS. E, claro, o projeto vai ter que ter todos os requisitos que a legislação estabelece. Então, não vai passar nada exagerado, mas esse nível de limitação pode inviabilizar empreendimentos para as faixas de mais baixa renda, que é o foco da política de habitação, como vocês viram. Tá? Bom, eram esses os itens em relação à lei de HIS. Em relação ao PLIS, além dos aprimoramentos que o Heitor comentou, tem um outro que nós estamos propondo, que está descrito no PLIS, que os recursos municipais, seja do Tesouro ou do Tesouro em fundo, seja do FIMORAR, ou seja do Fundurb, serão aplicados como contrapartidas a outros programas federais ou estaduais. E nós estamos propondo adicionar que não só isso, pode também ser usado, por exemplo, para fazer lote urbanizado sem recurso federal e sem recurso estadual, ou para fazer unidade evolutiva em lote urbanizado, né? Pode pegar dinheiro do Fundurb e fazer. Então, estamos propondo adicionar isso. Tá? Também no texto do PLIS, constava lá todas as atribuições da Coab que tinha anteriormente a lei de HIS, como agente promotor, que produz habitação, tal, como se ela fosse continuar fazendo isso. E essa administração decidiu, e já foi aprovado na Câmara, no plano diretor, na lei de HIS, que a Coab deixa de ter o papel que tinha antes como gestora da política de habitação. Passou para o planejamento essa tarefa. A Coab não tem mais o papel de ser agente promotor. A Coab está sendo descontinuada como agente promotor, ela vai permanecer, o que restar dela, como gestora dos créditos remanescentes que ela tem, né? O passivo que ela tem. E, ao contrário, vamos investir o que se gastava na Coab, já reduziu de 140 funcionários para perto de 40, e deve reduzir ainda mais, e, ao contrário de gastar com estrutura, vamos investir em moradia para quem precisa. Essa é a diretriz do prefeito Duarte Nogueira e já está refletido, como disse, tanto no plano diretor como na lei de habitação de interesse social, e agora aqui nessa lei também traz a mesma linha. Então, corrige o que está no texto em relação a essas descrições de atribuição, assim como algumas outras atribuições do DAERP, que dizia que o DAERP a competência dele era gerir os serviços de água e esgoto. Não, não é só gerir, é também fiscalizar e executar as obras de saneamento e esgoto quando se trata de empreendimento público ou mesmo de interesse social. Isso vale para a Transerp também. Tá? Pronto. Também uma correção no texto que está divulgado do PLIS, quanto à estrutura do Departamento de Habitação. Lá consta que vai ter o departamento, uma divisão e 2 seções. O prefeito concordou em alterar isso, vão ser, ao invés de 2 divisões, então melhora a estrutura, e mais uma seção de apoio social, porque argumentamos, a equipe técnica também, que é importante ter essa estrutura de atenção social, dado o desafio, o tamanho do desafio que temos nessa área. E o prefeito autorizou constar isso, e por isso estamos ajustando aqui. Então, eram esses comentários que eu queria fazer, antes de abrir a palavra para quem quiser fazer uso. Então, está aberto. Quem vai se inscrever, se inscreve. A Sabrina? Sabrina, quem que é? O Heitor vai... Porque quem for escrever tem que anotar
anotar ali, no texto, tem que falar o nome aqui e depois... Isso, depois quem for falar vai dar o nome aqui, vai falar aqui, depois faz uma síntese ali que o Heitor vai passar um texto. Tá? Então, está aberto as inscrições. Importante, quem não assinou a lista de presença, assinem, põe lá o e-mail, que é uma forma de vocês receberem, né, as informações sobre esse texto que está sendo discutido e sobre os outros também que estamos debatendo. Platini? Boa noite a todos. Boa noite, Platini. Meu nome é Platini, sou conselheiro municipal da moradia. Sobre o departamento aí do conselho, aí, a gente que é conselheiro acha de parabéns, porque a gente participa o ano inteiro e a gente viu algumas secretarias aí que nunca participou de nada sendo trocada. Então, está de parabéns aí para esse olhar aí pelo conselho. E algumas entidades também que não participam, que só tem nome aí cativo aí mais de 30 anos aí que não acontece nada. Então, nessa parte aí está de parabéns. Queria fazer um esclarecimento do Fundurp aí. O que o Fundurp tem hoje nos caixas aí, qual o orçamento para a moradia do ano que vem, hoje? Porque nós estamos falando de um projeto de extrema urgência que é para ontem. Já tem esse Fundurp aí que está parado, nunca fez uma casa em Ribeirão, e agora é até novidade para mim, porque eu não conhecia, mas venho acompanhando. Eu queria saber qual o orçamento que já tem ou que vai ter para o ano que vem. Outro esclarecimento também, que o pessoal da moradia está aqui, que a gente ouviu a companheira falando aí, mas a gente participou da ação estadual, onde que colocou que tinha que ter 7 anos para poder também participar dos projetos de moradia, e eu não vi você comentando. E isso é uma coisa muito importante para a moradia estar sabendo a quantidade de ano que tem que estar em Ribeirão para estar participando dos projetos de moradia. E qual a documentação também, que não foi bem explicado. Porque são 6 itens, e um desses itens a gente votou lá em São Paulo, e foi o movimento de moradia que fez. Sobre o departamento, né, como eu já voltei a falar, está de parabéns aí o departamento. É uma proposta e foi montada aí, sendo um movimento de moradia, vem acompanhando. Não tem nada de estranho aí, não tem nada de novidade. Então, a gente vem acompanhando passo a passo, diferente dos outros movimentos, dos outros companheiros que, por exemplo, a casa está cheia aqui, não sei se você percebe, é pessoal da prefeitura e o movimento de moradia, onde deveria ter mais gente, né, para estar tendo um assunto tão importante como esse na cidade. É só isso que eu tenho para falar. Obrigado. Boa noite, meu nome é Cláudio, sou arquiteto urbanista, hoje eu trabalho na construtora Pafil e o nosso foco é habitação popular. A partir do momento da publicação da lei de HS, a gente vem tentando fazer o uso dos benefícios dela. E o que a gente viu hoje? Ela entrelaça com o plano diretor, com a lei de HS mesmo, com o plano de habitação de interesse social e com a lei de uso e ocupação do solo. Todas elas citam alguma coisa que se amarram uma na outra, como, por exemplo, a obrigatoriedade dos 10% de HS1 nas zonas amarelas, né? E temos 2 projetos, 2 casos que estão no GAP, um já foi enquadrado pela Câmara Técnica como viável, o outro foi para a Câmara Técnica agora para enquadramento. Um é um condomínio e o outro é um plano integrado de urbanização para o lote de condomínio já. O que acontece? Em um desses casos foi enquadrado pelo poder público a obrigatoriedade dos 10% das unidades, que estavam dando lá 14 unidades de HS1, só que até o próprio poder público no enquadramento, ele menciona a necessidade de ser entregue fora do condomínio, para isso não onerar o custo do condomínio para quem for morar no HS1, sendo que ele teria que dividir o valor de condomínio com HS2 e 3, que geraria um valor de condomínio muito mais caro. E a gente está com um problema, porque fala que essas unidades só podem ser destinadas numa mesma unidade de ocupação planejada. Isso restringe muito.
A gente está com um problema para destinar esses 10%. A gente quer fazer, a gente quer viabilizar, a gente está procurando, junto com a Secretaria do Planejamento, em processo no GAP, está propondo alguma sugestão, alguma alternativa, alguma flexibilização para a destinação dessas unidades, que não seja numa mesma unidade de ocupação planejada, como fala o plano diretor, como fala a lei de uso e ocupação, e que menciona também na lei de HIS, onde amarra tudo e vem parar aqui, que é onde fala que a gente tem mostra os números, né, da deficiência, das unidades que a gente precisa entregar. Então, a gente queria, não sei, pensar nisso daí, numa flexibilização para que essa destinação e essa oferta das unidades de HS1 compulsórias das manchas amarelas pudesse ser negociada de alguma maneira, oferecida em alguma outra localização que não fosse numa mesma unidade de ocupação planejada. Eu acho que é isso. Continua aberta. Mauro. Para quem nunca participou, a gente comenta no final, né, depois de todas as indagações, a gente faz o comentário. Boa noite a todos. Meu nome é Mauro Freitas. Eu pediria, Débora, se pudesse pôr aquele slide da comparação entre a estrutura do atual Conselho e o que está sendo proposto. Aí, só para a gente dar uma acompanhada. O Conselho ele tem um caráter deliberativo, não é? Então, praticamente, todas as decisões em termos de política habitacional do município deverão passar pelo Conselho. Então, nós entendemos que essa estrutura do Conselho precisaria ter, vamos dizer assim, um pessoal que tivesse condições de fazer essas análises. Então, vou destacar alguns pontos. Por exemplo, questão aqui de movimentos, empreendedores habitacionais, entidades profissional e universidades, né? Se tiver, por exemplo, nenhuma pessoa de formação, vamos dizer, da área econômica, fica difícil fazer uma análise de todo aquele quadro, aquelas tabelas de dotação orçamentária e fazer o acompanhamento. Então, acredito que, como a gente sabe que o Conselho ele é eleito na Conferência Municipal de Habitação e, normalmente, não tem assim, uma participação efetiva, né, de várias universidades locais, então eu faria a proposta de que a gente detalhasse um pouco mais, como foi feito lá na parte administrativa, que eu acho mais lógico, você ter a parte, por exemplo, lá de fazenda, né, que vai fazer toda a explicação da lei de diretriz orçamentária, o que pode e o que não pode gastar. Precisaria ter também alguém da sociedade civil que tivesse essa competência para fazer um contraponto, senão a balança não vai ficar equilibrada, certo? Então, eu faria uma sugestão de que, na composição, em vez de ser administração e sociedade civil, a gente tivesse uma estrutura tripartite, ou seja, ter administração, movimentos de moradia e sociedade civil. Por quê? Movimento de moradia. Se a gente levar em conta que hoje a gente tem 96 núcleos de ocupação, 3 representantes de movimentos populares de moradia, eles não são suficientes para representar realmente toda essa população. E, além disso, hoje nós já temos associações com objetivo específico de produção de moradia em autoajuda. Então, é um outro tipo de modalidade, não é um movimento, já é uma associação constituída, né? Então, a proposta, que eu acho que poderia ser estudada, seria ter... Aqui são 9 representantes, né, da parte administrativa. Poderiam ser 7, depois 7 representantes de movimentos populares de moradia e 7 da sociedade civil. Sindicato de trabalhadores, eu acho importante também estar participando, né? Aí entraria aqui
na parte da sociedade civil. Por quê? A gente tem sindicato dos servidores municipais, você tem né, pessoal aqui da saúde, então é um contingente para que houvesse essa participação, né? Então, eu encaminharia essa proposta de ter uma ampliação, em vez de 9 seriam 18, então seriam 7, né? 7 vezes 3, 21, e do outro lado, 21 também. Então, em vez de 18, passaria para 21 membros. A associação de bairro, praticamente... Não, só para colocar esse ponto que o Platini está levantando. Da ausência da participação, ou participação esporádica, mas vai ter uma interface, por exemplo, se você tem um conjunto habitacional vizinho a um determinado bairro, né, já existente, inclusive bairro com restrição para a construção, isso vai abrir um espaço para discussão, né? Eu lembro quando o João Rossi foi construído, ninguém queria lá o João Rossi, né, na Zona Sul, do lado do shopping, né? Foi uma briga na cidade tremenda, né? Então, hoje já é um bairro consolidado. Acho que ninguém coloca obstáculo de ter um conjunto habitacional popular, faixa 1, na Zona Sul, nesse sentido. Então, poderia estar equilibrado, assim, aumentando mais representantes de movimentos populares e associações de moradia. Próxima, Adriana. Boa noite a todos. Bem, o PLIS tem o objetivo de iniciar para que ano? A gente está fazendo todo esse trabalho, né? E eu sei que o ano que vem é ano eleitoral, então a gente também tem que né, ficar atento com esse objetivo também, né? Para poder também começar aí as obras de interesse social, que é o PLIS, que é o HIS. O DAERP vai estar junto para resolver com os problemas de saneamento básico e o acesso à água essencial para a vida, porque faz 3 meses para mais que eu pedi para o DAERP uma posição para falar a respeito de abrir uma ligação de esgoto lá na comunidade, que vai ter que ter abertura na avenida. Que quando está nas ruas, a comunidade fez, mas quando tem que abrir a avenida, aí vai ficar complicado, porque senão a gente pode assim, impedir o trânsito, né? E por ser uma avenida que, querendo não, é movimentada. Então, eu pedi até hoje, eu não tive uma resposta. Eu fui até hoje buscar alguma informação, ainda está esperando alguma decisão. Essa flexibilização tem prazo de duração? Eu queria saber. Pois vejo que os empreendimentos que querem ficar adiando é até quando? Porque a gente sabe que os empreendimentos estão vindo aí, os novos, e a gente já está brigando desde 2017, né? Esses novos empreendimentos com já uma porcentagem para direcionar com habitações de interesse social. Aí eu vi que teria que estar fazendo a flexibilização para poder eles também se adequar conforme as novas regras e tudo mais. Aí eu queria saber que até quando, porque senão vai ficar adiando e a gente está vendo que a habitação de interesse social está ficando para trás, entendeu? Então, seria uma coisa que a gente tem que também ficar atento com isso. E, a respeito do Conselho de Moradia, assim, eu concordo, né, com algumas, só que ainda não passou pelo Conselho, nós não definimos, mas quanto antes a gente puder definir também para o ano que vem, começar os novos conselheiros com uma coisa mais organizada, seria interessante. Então, é isso. Agradeço. Parabéns para todos. Tatiana, agora. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Tatiana, eu sou professora de arquitetura e tenho algumas questões aqui para colocar sobre o que foi apresentado. Começo falando sobre a composição do Conselho de Habitação, e aí, nesse sentido, eu vou reforçar o que o Mauro falou. Para mim, não ficou claro o motivo da diminuição, né, da redução dessa composição. Gostaria de entender um pouco melhor essa justificativa. Acho, sim, que a ideia de ampliação
ela é mais interessante, né, nesse contexto atual. E acho que, se existem membros, sobretudo das secretarias, né, municipais, que não estão comparecendo, eu acho que deveria, então, a gestão impor, né, com maior ênfase, né, a importância e a necessidade, porque, se isso é importante para a gestão pública como um todo, as secretarias, então, têm que se fazer presentes. Acho que isso não pode ser uma justificativa para a redução. Então, acho que sim, deveria ser ampliado. Reforço, então, todas as palavras que o Mauro falou sobre isso. Acho que deveríamos caminhar nesse sentido. Fiquei com uma dúvida muito pontual aqui sobre os representantes da entidade acadêmica e universidades locais. Não entendi muito bem o que muda, né? Não entendo bem qual é a mudança no nome, o que isso gera de mudança real. E aí, uma outra questão que eu colocaria é sobre a quantidade de construções geradas por autoconstrução, porque eu entendo que isso, obviamente, vai ficar muito mais barato para a prefeitura, né? Mas isso está no bolso de alguém, está no bolso do trabalhador, porque o trabalhador é que vai arcar com essas horas extras de trabalho, né? A gente está considerando que são pessoas que já trabalham 8 ou mais horas, né, por dia, e arcar com esse tempo extra de construção. E, porventura, né, a gente que trabalha com construção, a gente sabe o quanto de recursos, né, isso gera, e o tempo todo numa obra. Então, fazer com que isso entre na conta do trabalhador, né, eu imagino que, obviamente, uma parcela aí vem de alguns programas que podem, né, vir a surgir, porque ainda não estão muito amarrados. Eu acho que isso é bem justo, para usar uma palavra assim muito simples. E também acho que fico me perguntando se a gente não está empurrando um problema para um futuro, porque, uma vez que a gente não tem tão bem amarrado a gente até tem uma lei, né, de assistência técnica, mas a gente vê que ela ainda não foi aplicada na prática, e outros programas, né, para ajudar na construção para o trabalhador. Se isso ainda não está muito bem delineado, né, e aí a gente está contando com essa autoconstrução, será que aquele número que foi apresentado de inadequações, né, e de a quantidade de inadequações e o déficit qualitativo, né, que a gente tem hoje, será que a gente não está correndo risco de, no futuro, ter esse número ampliado, né? Será que a gente não está querendo hoje dizer que está resolvendo um problema, mas, na verdade, a gente está empurrando um problema maior para o futuro? É isso. Obrigada. Boa noite, meu nome é Lívia, eu trabalho na Vita Residencial. Eu tenho 3 dúvidas em relação à lei do HIS. Eu queria entender como que vai funcionar a regulamentação dessa lei, com essas modificações que a gente vai fazer. Vai ser na própria lei do HIS, a gente vai fazer na lei do parcelamento do solo. Queria saber também se a gente pode fazer outras propostas para alteração dessa lei. E entender qual que é a condição do desdobro. Eu não entendi muito bem o que a gente tinha e que não foi apresentado na lei do HIS. Mais alguém? Sobre o Pedro da Abril, Pedro Aquino, Abril Incorporadora. Também a gente trabalha no segmento junto com Pafil e Vita. Uma dúvida que ficou, a gente conversou bastante com a Pafil também, é a questão da comercialização dessas unidades, através da lista. Que lista é essa? HS2, 3, 1? Como que vai ser? Se, através de um tempo esgotada essa lista, ela é aberta para o mercado ou não? Ou tem que esgotar listas atrás de listas da prefeitura até
até, enfim, esgotar o meu empreendimento. Digo isso porque são empreendimentos de 200, 300, 400 unidades, às vezes a gente esgota uma lista proporcionada pela prefeitura rapidamente. Então, se tem uma previsão de um limite para a abertura dessa lista para o mercado. Eu anotei aqui uma questão que o Platini colocou, né? Que é a questão dos 7 anos que foi votada na Conferência Estadual de Habitação. Ah, tá. Tá joia. Mas acho que vale a pena comentar. Né? Uhum. Bom, eu vou colocar aquilo que eu acredito que me cabe. Então, sobre o que o Platini comentou, né, Platini, da questão dos 7 anos que foi votado na conferência estadual, esses critérios, assim como outros, podem ser ainda colocados na proposta. Então, oi? O Conselho pode adicionar essas questões, não só essa, como outras que forem pertinentes. Essa é a primeira proposta, apenas. Então, eu anotei aqui. Bom, eu anotei também sobre a questão que a Tatiana colocou, na questão da diferença, eu entendo que não há diferença entre o representante da entidade acadêmica e representante das universidades locais, sobre esse ponto específico. Uhum. Ah, entendi. Uhum. Sim, é um questionamento importante. Tá, eu vou anotar para tentar averiguar. Bom, sobre a questão do desdobro, o entendimento é o seguinte: a lei de HIS, ela acabou revogando 3 artigos, né, da 2157, que tratavam sobre desdobro. Sendo assim, alguns casos ficaram descobertos. Desdobro no interesse social ou desdobro na lei? Desdobro de maneira geral. E, então, isso ficou descoberto. A ideia, nesse momento, né, que foi colocada pelo Ortega, é que haja digamos, um esclarecimento disso nessa lei de política municipal de habitação. E, no entanto, isso está sendo verificado ainda, no sentido de tentar observar se é esse o caso ou não, de caber nessa lei que está sendo proposta agora. Mas, então, nesse momento, quem quer realizar o desdobro não está conseguindo realizar o desdobro, porque esses 3 artigos foram revogados e ainda não há nada que entrou no lugar. Eu até baixei o parcelamento do Uhum. agora e eu verifiquei que as questões de desdobro e desmembramento, né, que no nosso caso seriam glebas, eles continuam... eu questionei o desdobro porque eu baixei a lei agora pelo site da prefeitura e vi que tanto o desdobro como o desmembramento, ele continua, eles não estão revogados, né, no site.
E justamente, quando a gente pensa em desdobro em HIS, para gerar os 10%, né, da aplicação da lei, a gente entra numa questão de doações de áreas verdes institucionais que oneram a gente na aplicação do HIS. Então, a gente perde muito o número de unidades. Fiz uma conta mais ou menos por cima, a gente perde cerca de 22%, mais ou menos, tendo a doação da área verde externa, né? Porque hoje, no parcelamento do solo, a gente pode manter ela interna ao condomínio, na aprovação do condomínio, né? Se a gente fizer o desdobro, a gente tem que fazer essa doação externa. Então, a gente perde muita área. Tá? Então, foi esse questionamento que eu quis entender, assim, se a gente vai manter isso, se a gente vai pedir uma revogação isso na próxima lei de parcelamento do solo ou não. Eu anotei só as questões que o Mauro colocou sobre a composição do conselho. Olha, sobre o desdobro, como ela disse, se você entra na lei de parcelamento em vigor, às vezes não consta lá a revogação que foi da lei, do ano passado, a lei de HIS. Era para revogar um dispositivo e revogou mais do que a avaliação técnica entendeu que era pertinente. A ideia de restaurar agora é por ser essa a primeira lei que está chegando, então, se está causando prejuízos, e a gente não quer causar prejuízos à produção de habitação, sobretudo habitação de interesse social, por que esperar para restaurar se pode ser feito agora? Então, é só nesse sentido que está sendo colocado. Queria comentar, o Platini perguntou sobre o Fundurb, recursos existentes. Tá? O Fundurb foi criado agora, né? Então, não tem recurso, foi regulamentado agora também, não tem recurso no Fundurb, e essa regulação toda que nós estamos fazendo visa fazer com que entre recurso no Fundurb. Por isso que eu propus que o Conselho de Moradia acompanhe, né, a gestão do Fundurb. O Fundurb, pela lei e pela regulação, é a Secretaria de Planejamento que faz a gestão, e tem um conselho, um comitê composto de vários organismos do governo, como diz a lei. Tá? Mas temos que publicizar a gestão, está previsto também que tem que publicizar. Por isso que eu propus aqui que o Conselho de Moradia acompanhe a gestão desse fundo. A gente tem que fazer lei para o presente e para o futuro. A gente tem que imaginar nós estando aqui e nós não estando aqui. Então, tem que ter uma gestão, um acompanhamento democrático dessa gestão. Sobre critério de seleção, você comentou sobre tempo de residência, que não consta aqui, eu anotei, mas, como disse a Débora, nessa lei diz que o Conselho pode adicionar outros critérios que entendido adequados. Mas vamos avaliar, de qualquer modo, se de repente não é bom já explicitar na lei, né? Um representante da PAFIL, como é que é seu nome? Cláudio. Nós vamos olhar depois, que é uma situação específica, tá? E aí eu vou pedir aí o seu contato para a gente verificar esse caso específico e verificar se é o caso de fazer algum aprimoramento na legislação, tá? Que nosso objetivo é facilitar a aplicação da lei e facilitar, no caso de ZEIS, né, cumprir o dispositivo que está ali. Tem várias hipóteses de flexibilização e vou olhar esse aspecto que você mencionou. O Heitor já anotou também, amanhã a gente olha isso. O Mauro, está registrado, Mauro, sua proposta de ser tripartite. Vamos avaliar a questão de incluir entidade da área de economia, né? Eu não sei se vale a pena colocar explicitamente nossa experiência em explicitar determinada área, depois não aparece e fica vago. Aconteceu isso no Comur, né? No Comur anterior, nós alteramos o Comur porque tinha algumas entidades específicas. A entidade não queria e ficava vago, né? Então, esse é o desafio de querer que coloque
né, alguém da área econômica, aí seria bom, né? Agora precisa ver se eles querem comparecer, né? Mas a gente pode escrever de tal modo, né, vão avaliar, de tal modo que essas entidades possam participar. A Adriana fala a questão de a partir de quando o PLIS, a partir da aprovação, e aqui está previsto a partir do ano que vem, 10 anos a partir do ano que vem. Né, o limiar, sempre 10 anos. Né, cada plano desse vale por 10 anos e, claro, ele pode ser atualizado. A gestão operacional, aliás, está previsto na lei, a gestão operacional deve ser acompanhado pelo Conselho de Habitação. Quero aproveitar para dizer que a mudança do nome não é aqui que estamos fazendo, o plano diretor já alterou o nome para Conselho de Habitação e no PLIS também já fala em Conselho de Habitação. Então, nós só estamos repetindo o que estão nas outras leis. Mas aí o Conselho de Habitação vai acompanhar a execução, vai fazer aquilo que está previsto ali, de olhar as leis orçamentárias anuais, olhar como é que estão fazendo os planos plurianuais e atuar, né? E quando eu falo conselho, os membros do governo e os membros da sociedade, atuar para fazer, né, tanto quanto possível, que se viabilize recursos, né, para cumprir esse desafio que está aqui. Volto a dizer, estamos fazendo isso para valer para nós e para os gestores do futuro também. Né? E para a sociedade, vocês que representam hoje e quem tiver no lugar de vocês depois. Quem tiver, se vocês tiverem também, ótimo. A Adriana pergunta ainda em relação ao DAERP. O DAERP, Adriana, eu não sei essa comunidade, qual é essa comunidade, mas o DAERP é proibido de colocar instalação de rede de água e energia em empreendimento não regularizado ou que tenha autorização formal disso, sob pena dela estar cometendo crime ambiental. E vira e mexe eles nos procuram, olha, queremos regularizar tal lugar, tal. Agora nós já oficiamos eles em relação aos 49 assentamentos que o prefeito incluiu. Então, esses nós eu já oficiei diretamente, informando-os formalmente de que eles podem fazer, né, o projeto. Mas aí eles nos responderam, e quero registrar aqui, no mesmo dia, responderam pedindo o plano urbanístico. Né, porque, realmente, eles precisam saber qual é o plano urbanístico para saber onde é que põe a rede. Então, estamos trabalhando, alguns estão mais avançados, mas está aqui a chefe da divisão de projetos, com quem falamos, inclusive, hoje, sobre isso, e aí, junto com o Heitor, com a equipe, medidas para acelerar os projetos urbanísticos, além do convênio com o Cidade Legal, para que aí o DAERP, e vale também para a CPFL, para que eles possam ter o projeto urbanístico e possa aí o DAERP já executar a rede, né, dentro das normas. Tá. Ok. Você pergunta também dessas flexibilizações. Essas flexibilizações não tem prazo. Nós queremos que aconteça o quanto antes a viabilização de empreendimentos de baixa renda. Aquilo que o Heitor colocou aqui sobre as EIs, sobre a quantidade de área necessária, é importante isso ficar mais claro, até pedir para ele fazer um texto sintético daquela explicação que ele deu aqui, porque tem muita gente que faz confusão. E é preciso deixar muito claro o desafio que temos e a quantidade de áreas demarcadas em ZEIs que temos que viabilizar, por isso que o colega da Pafil comentou, com razão, nós temos que encontrar um meio de viabilizar esses empreendimentos com mais facilidade. Tatiana fala da questão do conselho, a questão da redução, né? Primeiro é para deixar os órgãos, não é órgão que vou tirar porque ele não vem, não. É órgão que não tem conexão com a política de habitação. Por exemplo, a Secretaria da Administração não tem conexão com a política de habitação. Então, tem que ir lá o funcionário, pagar a hora extra para o funcionário, mas não é tanto pela hora extra, mas que não tem a ver com o tema daquela secretaria, né?
Mas estou dando esse exemplo, tem outras. E, claro, o fato de não ser 11, ser 9, né, não vai perder de vista a relevância do Conselho. Mas está registrada aqui sua observação, vamos avaliar. Também a questão da entidade acadêmica. A entidade acadêmica pode ser o diretório ou o centro acadêmico. As universidades seriam representantes das universidades. Tem diferença, sim. A Lívia comenta sobre assistência à questão de autoconstrução. Eu também acho injusto, só que você deve saber que 80%, ou perto de 80% da produção de moradias nesse país foram feitas pelas pessoas, não foi feito pelo programa Minha Casa Minha Vida, BNH. Se fosse esperar os programas federais ou estaduais, as pessoas estariam tudo morando, como boa parte mora, em subhabitação. Então, o que nós estamos procurando aqui, ao introduzir programas da época que não tinha recursos, é para uma época que não tem recursos, né? Porque não dá para dizer para as pessoas, olha, se virem que não tem recurso. Não, se virem não. Olha, vamos buscar alternativas para essa fase da vida do país. O desejável é que não precisa ninguém fazer a sua própria casa ou ter autoconstrução. Isso, claro que sim, né? E também a questão da assistência técnica está previsto no programa como sendo um requisito para esses programas do programa de moradia evolutiva. Está lá como requisito. Tá? A Lívia da Vita pergunta como serão essas alterações. É no projeto de lei. Tem um projeto de lei, está no site, o projeto de lei que aprova a lei de habitação, aprova o plano de habitação, plano local, o PLIS, Plano Local de Habitação e Interesse Social, e coloca no seu âmbito a lei de HIS. E aí, o que pretendemos fazer é que incluir no final dessa lei um capítulo, se for o caso, de disposições gerais, e aí incluir esses ajustes na lei de HIS com a devida justificativa. Tem que ter um texto de justificativa que acompanha o projeto de lei, né? Como é conexo, não poderia se fosse outro assunto. Vou colocar no Código de Posturas, que é a próxima lei que vamos encaminhar para a Câmara, vou incluir a alteração da lei de HIS. Não tem sentido, porque são assuntos diferentes. Aqui não. Aqui é a lei que trata da política de habitação, que ancora a lei de HIS, está subordinado a essa aqui, a lei de HIS, né? Portanto, faz sentido aprimorar o que for preciso, né? O Pedro fala a questão da comercialização, Pedro. Ainda hoje tivemos uma reunião tratando sobre isso. O que foi tratado já com os representantes das empresas é que vamos fazer de uma forma o mais simples possível esse acesso ao cadastro da demanda de forma eletrônica, sem burocracia, mas queremos que os empreendedores consultem a lista de demanda antes de abrir qualquer outra possibilidade. A lei já prevê como é que se trata essa situação que você colocou. Percorri a lista toda e não se apresentou pessoas para adquirir que preencham os requisitos do programa. Aí você tem lá quais são os caminhos que você pode percorrer. E, como te falei, vai sair um decreto regulamentando isso, talvez nem seja decreto, talvez seja uma portaria do secretário regulamentando esse passo a passo, e volto a dizer, de forma objetiva, que faça com que as empresas percorram antes o cadastro de demanda de pessoas que estão inseridas em situação de necessidade habitacional do déficit, e aí sim, se for o caso, você vai ao mercado. Isso vai estar melhor regulado. Uma situação grave que temos hoje é a situação de política federal e também estadual de habitação, que produz unidade habitacional para baixa renda, que gera emprego, ajuda na economia do país, mas não reduz quase nada no déficit habitacional, né? E por quê? Porque não há uma associação direta entre produção e situação do cidadão que está acessando aquela moradia
em torno dos critérios de enquadramento no déficit habitacional definida pelo IBGE e traduzido pela Fundação João Pinheiro. Tanto que, nessa lei, o primeiro requisito que a Débora mostrou ali, o primeiro critério para ser selecionado é demonstrar residir em condições. Ele está inserido em qual critério? É adensamento excessivo? É dispêndio excessivo com aluguel? Ele mora numa moradia inadequada por razões de infraestrutura ou da infra, ausência de água, ausência de esgoto, ou a casa, né, do ponto de vista edilício, está desconformidade. Ele tem que demonstrar uma lista, né, de enquadramentos à lei. Eu não estou inventando isso, está na lei. Está lá, e aí, ele, olha, ok, ele está em situação de déficit habitacional. Mora numa área de risco, numa área imprópria para moradia, tá, lista lá, olha, estou, ok, quero uma unidade subsidiada pelo governo. E aí, reduz o déficit habitacional. Hoje, não. Hoje, se ele tem a renda, pode morar com o pai, não tem nenhum problema de adensamento. Aliás, morar com o pai, se ele tiver uma família morando com o pai, ele está em situação de déficit, é coabitação. Isso é a situação de déficit. Mas se ele é solteiro, sozinho, mora com o pai, ele não está em situação de déficit habitacional, pelo critério do IBGE e traduzido, como disse, Fundação João Pinheiro, Fundação SEAD e tudo mais. Então, esse é o esclarecimento em relação a isso. Platini quer fazer uma pergunta? Queria só deixar uma pergunta de esclarecimento, Ortega. É que esse ano, nós da Moradia também está vendo as grandes e pequenas empresas, que saiu agora a lei, está saindo a lei, a cidade virou um canteiro de obra. Será que essas empresas vão querer trabalhar construindo Minha Casa Minha Vida, faixa 1? Porque só esse ano agora, vou dar um exemplo no bairro que eu conheço, no Ribeirão Verde. A gente tinha 22 mil famílias, passou para 40 mil famílias. Quando saiu a lei, começou a se construir essa lei, os grandes empresários começaram a participar das reuniões, e os pequenos também. E Ribeirão Preto virou um parque, virou um canteiro de obras. Não é canteiro de obra para moradia, para faixa 1, mas está um canteiro de obra em todos os bairros, tanto o bairro da Zona Norte, Zona Sul, e eu acho assim, eu fiquei pensando depois, pelo acompanhamento que a gente tem, será que essas empresas, por exemplo, as pequenas e médias empresas de Ribeirão que constroem, que estão virando, agora estão nessa obra, aproveitando a lei antiga, e estão fazendo canteiros de obra na cidade inteira, porque não vai se encaixar nessa lei. E depois, será que elas vão, essas próprias empresas, como eu já vi em outros programas, em outras leis que a gente mora aqui há tanto tempo, vai acompanhar essa lei, vai querer construir, porque elas estão paradas na lei antiga agora. Eu vejo no Ribeirão Verde mais de 20 mil unidades feitas por uma empresa que nunca construiu nada em Ribeirão, agora da noite para o dia, antes de aprovar a lei, construiu aí quase 20 mil unidades. Eu falo para você que tem quase 20 mil unidades feitas por essas empresas em Ribeirão. Nesse ano, está sendo construído da noite para o dia para não encaixar na lei de distribuição ou de entrega de alguma coisa para a moradia. Deixa eu explicar. Não tem conexão as duas coisas, não, porque essa lei aqui é mais vantajosa, né? Então, não tem sentido de querer fugir de coisa mais vantajosa. Essa lei dá subsídio, reduz tributos, permite fazer mais unidades no mesmo terreno, tem um monte de vantagem. Então, não é isso, tá? O que tem é que houve, o plano diretor deu uma série de estímulos, tinha já um estoque de projetos em andamento. Neste momento, em Ribeirão, eu comentei lá no Conselho, nós temos um pouco mais de 11 mil unidades do Minha Casa Minha Vida em produção, 3.700 faixa 1,5, tá? O restante faixa 2, poucos, 300 e poucos faixa 3. Então, tem um volume de produção muito grande. O que precisamos fazer, e é isso que estamos atuando, é que a lista da demanda pública seja consultada por todos. Muitos estão consultando, nem todos estão consultando. O que eles se queixam, os empresários tal, é que consultam e as pessoas que estão no cadastro
não comprovam a renda, ou se tem a renda, não cumpre os outros requisitos. A pessoa já teve outra casa financiada, ou não está lá no cadastro do Serasa, tem algum problema e não consegue atender a pessoa da lista. Que foi um pouco do comentário que foi feito aqui. E aí o que temos é que ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Eu já vi empresa que ajuda as pessoas, porque às vezes a pessoa tem tudo em ordem e está devendo lá nas Casas Bahia, está lá no Serasa, nas Casas Bahia e tal. Imagina, o cara não vai poder comprar a casa, o apartamento, aí tem casos de empresa que vai lá, ajuda o sujeito a resolver o problema das Casas Bahia dele. Então, não, está fazendo... Não, já fez. Então, por isso, pronto, você fez a pergunta e a resposta está nessa lei. Essa lei, ela trouxe uma série de novos subsídios, tá, para que seja viabilizado para baixíssima renda. Ou, por exemplo, se ele teria que fazer 10% lá de HIS. Olha, ele não quer fazer os 10% de HIS na área de ZEIS, porque o empreendimento é para uma outra faixa ou numa região que não é bom, né, para os dois grupos, tal. Ele pode, inclusive, depositar o valor correspondente no Fundurb. E aí o Fundurb viabiliza a urbanização de comunidade ou fazer lote urbanizado. Então, é para isso. Então, pode fazer num outro empreendimento, inclusive, não precisa ser no dele os 10%. Ah, tem um outro empreendimento de uma outra empresa que, ao invés de fazer 10%, vai fazer 20%. E aí tem a métrica, calcula lá valor, tudo mais, tal. Ah, não quero fazer na Zona Sul, quero propor fazer lá na Zona Oeste. Pode? Pode, mas é com correspondente de valor, não tamanho de área. Ah, é 10 mil metros na Zona Sul, quero fazer 10 mil metros na Zona Oeste. Não, é o valor da área dos 10 mil metros na Zona Sul, que vai ser, talvez, 50 mil metros na Zona Oeste, sei lá. Mas isso a lei estabelece várias possibilidades e nós vamos olhar, como comentamos aqui, como é que estão regulados esses dispositivos. Tá? Muito boa pergunta sua também. Eu acho que esse é o apelo maior, Ortega, assim, dessa regulamentação, da comercialização. Porque a gente, queira ou não, a gente trabalha com financiamento, né, da Caixa Econômica, enfim, com medições, e fluxo de caixa, é uma empresa privada, para ela construir, ela precisa vender essas unidades. E a preocupação maior hoje é uma venda de produto, né, visto o nosso país do jeito que está. Visto um governo que muda o programa Minha Casa Minha Vida, a gente não tem um pipeline, uma linha de planejamento de 2 anos, de 1 ano. Então, assim, a gente trabalha num escuro já economicamente, né? Vamos dizer assim, sabendo quando se vem financiamento, se não vem, às vezes não vem, né? Acaba o dinheiro e a gente tem a própria empresa tem que se virar ali, né? Com a folha de pagamento, enfim, com seus compromissos. Então, a nossa preocupação realmente é essa comercialização. Sem dúvida, a lei ela tem muitas vantagens. É a redução, é o não pagamento de imposto. Só que a gente acaba optando até muitas vezes por não utilizar esses benefícios, pelo ter uma velocidade de venda bacana. Não que a lista não vai me dar essa velocidade, mas ela precisa ser rápida e ter um término, Ortega, assim, eu já fiz isso em outras cidades também e funciona. Assim, você tem uma prova, né? Eu tenho que utilizar e te mostrar que eu utilizei realmente com justificativas reais de utilização dessa lista, mas eu também tenho que abrir para o mercado porque minha abrangência é enorme, né? E como a gente viu também, eu estava conversando na prefeitura até com o próprio Danilo, se eu estou comercializando e uma pessoa se encaixa no perfil, eu não vejo problema dela se cadastrar na prefeitura e a gente realizar essa venda para ela. Ela não precisa esperar cair no final da fila para que a gente tenha que esgotar
20 mil nomes para chegar a vez dela, né? Pô, ela enquadrou, deu certo, ela entra na listagem, né, da prefeitura, se isso caber na prefeitura também. Eu acho que esse é o ponto-chave para dar certo. Posso emendar? Eu acho que está dentro dessa discussão. Uma vez que existe essa lista, então, né, de pessoas que estão enquadradas e que, então, necessitam dessa habitação, eu fiquei com uma dúvida agora, a partir da sua fala, Ortega, sobre a empresa optar, né, por construir num determinado local ou que esse recurso vá para o fundo, né? Não sei se você vai se lembrar, eu fui uma grande entusiasta na época da revisão do plano diretor, e discutimos bastante sobre a ampliação das áreas de HIS no município, que estavam essencialmente locadas ali na Zona Norte, e aí houve, então, vocês acataram e redistribuímos isso. E aí fico me perguntando se existe uma lista, uma demanda muito clara e já bem delineada dessas pessoas que, então, precisam da moradia. Não é possível que essas pessoas também tenham voz nesse processo, no sentido de dizer, tenham interesse, sim, em morar na Zona Sul, né? Porque, obviamente, não é o interesse de todos, mas eu entendo que determinadas pessoas podem ter interesse ou porque trabalham naquela região, enfim. E por que não ouvir essas pessoas? Porque essa voz viria, essa decisão viria apenas do empresário, né? Porque não é uma demanda que ficaria, não é uma coisa que ficaria em aberto sem demanda. Existe a demanda. E existindo interesse, por que não? Só para também fazer uma demonstração do que a companheira falou e o companheiro falou, bem esclarecido, eu volto a falar que a construção hoje está ao inverso. Vou falar de novo do Ribeirão Verde. Se construiu aí quase 5 mil apartamentos no Ribeirão Verde, num valor de R$200 mil, R$130 mil. A realidade é 10, 15 comunidades que não chega nem à faixa 1, nem tem um salário mínimo. Para quem se construiu esses apartamentos no Ribeirão Verde, então, se poderia construir para as 10 ou 15 comunidades. E está construindo mais as empresas, sendo que esses espaços poderiam fazer apartamentos ou casas ou regularizações. E as empresas estão vendo, as empresas lá que a gente conhece, que a gente mora lá, que a gente fez a primeira etapa dos apartamentos, estão vendendo os apartamentos, tem quase 2, 3 prédios sem vender, eles falam que já vendeu, a gente sabe que não vendeu, porque não vai vender, porque não tem público no Ribeirão Verde para comprar uma casa de 200 mil. Tem 11 comunidades com pessoas com menos de um salário mínimo. Então, a construção está ao contrário, ela está vindo para a Zona Norte para vender apartamento de 200 mil, sendo que só tem comunidade. Eu acho que o esclarecimento dele foi bom, mas a construção está ao contrário. Platini, eles só começam a construir, se for Minha Casa Minha Vida, se tiver vendido. Tá? É uma regra essa da Caixa Econômica Federal. Só se ele bancar, aí ele pode construir sem eu consegui vender 80%. Assim. Mas o mercado é o seguinte, se ele constrói é porque ele avaliou que pode vender. O que nós precisamos fazer é criar mecanismos de estímulos aos empreendedores, aos pequenos, médios empreendedores, os grandes também, para produzir, ter condições de segurança para produzir para mais baixa renda. Então, esse é o nosso desafio. Mas, para te responder, Pedro, a nossa intenção, como eu disse antes, é ser muito rápido esse processo de consulta à lista e comprovação. É fazer de forma eletrônica, não é passar listagem, não, mas escrever de tal modo que se consulte, sim, a lista, e a lista é a ordem não é a ordem de chegada, mas é a precedência, quem está inscrito há mais tempo, é justo a família que está inscrito há mais tempo ter preferência, mas tem que ser fácil você consultar, você mandar uma mensagem para a pessoa comparecer lá e comprovar ou se manifestar que tem interesse por aquele empreendimento. Tatiana tem razão, talvez pudesse, na ficha de inscrição, na ficha eletrônica, incluir lá se ele tem região de preferência por moradia. Vamos avaliar isso, porque
é uma forma... Eu participei de um debate a semana passada e alguns dos participantes nos criticando, dizendo que a gente está querendo levar os pobres para morar na Zona Sul. Você assistiu? Falaram, não, o pobre não quer morar na Zona Sul, tal. E aí eu falei que não. Eu falei, olha, está enganado, porque tem empreendedores apresentando na Secretaria de Planejamento projetos para baixa renda na Zona Sul. Tem muitos trabalhadores na Zona Sul que querem morar na Zona Sul mais perto do seu trabalho, sem precisar pegar ônibus e o que for para outra região. Então, agora, essa questão, Tatiana, da possibilidade dele atender em outro lugar, ele é analisado com muito critério, né, para também não fugir da possibilidade de implantar habitação popular nas regiões que são mais favoráveis, onde tem mais demanda e tudo mais. Né? Não sei se eu respondi tudo, né, o que foi colocado. O objetivo aqui não é responder tudo também, né? A regra de uma audiência pública é ouvir, né, falar menos, ouvir mais, anotar e acolher o máximo possível quando a gente vai fazer a revisão do texto. O Mauro, nós estamos indo para o encerramento, já tem gente aqui em pé para ir embora, alguns já foram. Então, além do Mauro, alguém vai querer falar? Não? Então... Acho que um minutinho só, companheiros. Essa pergunta diz respeito ao cronograma, como que vai ser agora o andamento da proposta do projeto. Eu entendo que ela deve passar pelo Conselho de Moradia, novamente, porque deve ter algumas alterações, propostas. E qual o cronograma para que a gente tenha, vamos dizer, isso encaminhado à Câmara e possivelmente aprovado? O cronograma de todas as leis, não é só dessa, não. Ela passa por audiências públicas, passam pelos conselhos setoriais e, depois de ter ouvido nas audiências, e enquanto está em audiência, continua aberta, pode enviar qualquer um por meio eletrônico. O fato de estar concluindo hoje não significa que você não possa amanhã mandar qualquer proposta por meio eletrônico, mas não volta para conselho, para nenhum conselho, já passou em todos os conselhos. Os conselheiros podem enviar, né, propostas. O que vai acontecer? Depois, esse tema já está sendo analisado pelo jurídico da Prefeitura. Vamos adicionar sugestões que foram acolhidas aqui. Antes de ir para a Câmara, é feita uma audiência pública, onde é apresentado o que foi, as propostas que foram apresentadas nos conselhos, nas audiências públicas, o que foi acolhido, o que não foi acolhido, se foi acolhido total ou parcialmente, e se não foi acolhido, por que não foi acolhido. Aí o prefeito assina e vai para a Câmara. A Câmara Municipal vai fazer lá também suas audiências públicas conforme o seu regimento. E aí, depois das audiências públicas, na Câmara, aí eles submetem à votação. Então essa é a forma. Então, queria agradecer a participação de todos e boa noite a todos. Muito obrigado.